Seja bem-vindo ao podcast Sala Cheia. Olá Inês, bem-vinda. Olá, Hugo. Obrigada pelo convite. Nós já nos cruzámos nestas andanças noutras vezes, não é? Já vamos falar disso, mas Inês, antes de começarmos a sério a nossa conversa, e para quem possa não te conhecer, eu pedia-te que te apresentasses, por favor, de forma breve, para termos assim algum contexto para a nossa conversa, pode ser? Claro que sim, claro que sim. Então, eu sou coach vocal de executivos, líderes, empreendedores, pessoas que usam a voz no seu dia a dia, principalmente para as suas reuniões, apresentações, palestras, conferências, e portanto sou treinadora de comunicação e com a especialidade da voz, propriamente dita, e por isso trabalho com um público que já é muito bom no que faz, mas quer atingir um próximo patamar, um nível de excelência. E é isso que eu tenho feito nos últimos 12 anos, já. E por isso já tivemos a oportunidade também daqui de conhecer o trabalho um do Verdade, outro. verdade. E esse é o background. Sou terapeuta da fala, ou seja, a minha área é clínica e sempre achei que não ia ser só terapeuta da fala. Sempre tive uma vertente empreendedora muito grande, talvez pelo meu pai também ser empreendedor e a minha irmã mais velha. E, portanto, sempre achei que ia ter um negócio, ou que ia ter vários negócios e não a parte clínica em si sempre me deixou um pouco... Achei que não era só aquilo que eu queria fazer. E por isso deixei a parte clínica e foquei-me na parte da formação, de dar formação, fazer coaching, pessoas que não têm problemas de voz, não têm problemas de comunicação, mas querem melhorar. E por isso sou empresária, ao mesmo tempo coach, ao mesmo tempo formadora e estou aqui a partir de Bruxelas também, portanto, imigrei, Exatamente. Tu tens efetivamente digamos uma assim. panóplia, uma multiplicidade de papéis, enfim, na tua dimensão profissional, e a formação é um deles, como bem disseste, como formadora, como empresária. Mas eu, antes de ir explorar essas questões, que também o farei daqui a nada, eu aproveitaria o facto de estares aqui e de seres, portanto, coach vocal, seres uma treinadora da comunicação, foi assim que disseste, não é? Para te pedir alguma ajuda para quem nos possa estar a ver ou ouvir, no sentido de se tornarem melhores comunicadores. E eu começava, se calhar, por te perguntar o seguinte: como é que a voz, como é que a voz é a tua, enfim, a tua área fundamental de intervenção, como é que a voz pode ajudar ou não a transmitir eficazmente uma mensagem e sendo que isto é, obviamente, super importante para uma multiplicidade de profissões, mas quando estamos a falar de professores, formadores, isso é especialmente. Uhum. Então, o papel como formadores, não é? Nós vamos formar outras Uhum. pessoas, vamos passar uma mensagem e vamos acrescentar valor à vida delas para que possam melhorar a sua prática, melhorar a sua atuação, seja com clientes, com utentes, com pacientes, qualquer que seja o ramo. E, portanto, um formador passa uma mensagem, tem que passar uma mensagem. E ela só é eficaz quando é boa e é de excelência em duas vertentes, no conteúdo, mas também na forma. Ou seja, o formador tem que ter um bom conteúdo para ser, tem que estar atualizado, tem que ser relevante aquilo que vai ensinar, mas onde muitos formadores, por vezes, perdem um pouco têm muito para dizer, por exemplo, e acabam por tentar dizer tudo e, portanto, a mensagem acaba por ficar um pouco menos clara do que é relevante ou não. Ou então, depois, na forma como passam a mensagem, ela poder também não ser tão eficaz. Ou seja, um formador quer passar uma mensagem eficaz, a voz tem imenso impacto na maneira como as pessoas entendem aquilo que o formador quer dizer, a forma como conseguem absorver essa informação e fazer algo com ela. É aí que nós dizemos que a comunicação é eficaz. A pessoa percebeu a mensagem que o formador queria e consegue fazer algo com essa informação de forma prática, sim ou não. Então, nesse caso, a comunicação foi eficaz e significa que a pessoa usou a voz para lá chegar. E por isso a voz é o que passa, é o que dá forma ao conteúdo, digamos assim, e é o que passa a emoção, é o que passa a urgência, é o que passa a importância de vários aspectos, é o que faz com que a pessoa mantenha a atenção durante o tempo da formação, ou seja, o captar e manter a atenção é fundamental e é a voz que faz isto. A voz, e claro, a postura, a presença, o corpo, não é só a voz que fala, mas é quase como é que nós embrulhamos o nosso conteúdo, é com a voz. E como é que deve ser a voz? Há uma forma, há
uma receita? Há um tipo de voz que é o mais indicado? Há uma entoação que é a mais adequada? Porque, ok, talvez pessoas menos versadas nestes temas pensem, ok, eu entendo isso, mas como é que eu tenho a voz que tenho? E agora? Como é que nós transformamos a voz que temos numa voz realmente capaz de ser eficaz? Todos nós temos uma voz cheia de potencial e já com muitas coisas boas. Às vezes as pessoas não gostam de todo da sua voz, nós não gostamos de nos ouvir, não sei quem nos está a ouvir dizer, eu adoro ouvir a minha voz gravada. Ninguém diz isto, seja em vídeos, seja em áudios. Ou seja, nós todos temos uma voz que desenvolvemos ao longo da vida, eu chamo-lhe a voz habitual. Aquela que, por tentativa e erro, é como um fisioterapeuta pode entender isto, nós começamos a andar de uma determinada forma. Andamos, funcionou. Então continuamos a andar daquela maneira. É a melhor forma de andar, é aquela que não nos dá cabo das costas, é aquela que nos permite melhor equilíbrio, às vezes não. E com a voz é a mesma coisa. Por isso, nós desenvolvemos uma forma de falar, de projetar a voz, de usar a respiração, que foi mais ou menos servindo ao longo da vida, mas às vezes chegamos a um ponto da nossa carreira em que aquela voz, queremos fazer uma coisa diferente, queremos dar uma formação de repente com mais horas, queremos chegar a mais pessoas, queremos fazer um vídeo no TikTok ou no YouTube e de repente aquela voz já não é interessante ou não é tão adequada. Ou seja, eu acho que não há vozes boas ou más, depende do teu objetivo, do que é que queres fazer com ela. Uma voz má, digamos assim esteticamente, rouca, grave, pode ser sexy para umas pessoas e pode num contexto ser muito adequado. Um formador, eu gosto de seguir a fórmula do fresca, a voz ser fresca. Um formador deve ter a voz flexível, no sentido em que deve ter diferentes dinâmicas, deve conseguir fazer coisas diferentes, conseguir fazer variações. Como assim? Que ser resistente. Deixa-me só interromper para ir clarificando aqui alguns conceitos. O que é isso de ser dinâmica? Ser flexível ou dinâmica é usar o tom de forma diferente, ou seja, variar entre o tom monocórdico e o tom que tem variações e, portanto, faz isto e faz estas ondulações quando é preciso na mensagem, que usa, quando tem que ser, que usa o volume mais fraco ou mais forte, consoante o que é preciso, que sabe fazer pausas no momento certo, para captar a atenção, ou que usa a dicção de uma maneira clara e até chamar, quando a mensagem é importante, dizer algo como isto é importantíssimo de ter. Então, a variação, usar esta flexibilidade é ou seja, o formador ter uma mala de ferramentas de voz para variar as estratégias, não usar sempre a mesma, e com isso manter a atenção dos alunos, manter a atenção dos formandos durante mais tempo. Outra grande questão de uma voz boa para um formador é a resistência. Dependendo de quantas horas estamos a dar formação, temos professores, educadores, formadores, muitas vezes com sessões de 8 horas, com 1 ou 2 intervalos. Todos os dias, o que é extremamente complexo, é extremamente exigente para a voz aguentar esta tal endurance 5 dias da semana, ou às vezes até ao fim de semana, e estar sempre a falar. Então isto é o problema de resistência. Então a voz boa é uma voz que resiste. Não é normal perder a voz ao final do dia, nem ao final da semana, e isso significa que há um desequilíbrio na forma como usamos o corpo e projetamos a voz, o que significa que há músculos que estão pequeninos, que estão a fazer o trabalho dos grandes, e músculos que são grandes, que estão a fazer o trabalho dos pequeninos. Então tem que haver um treino para a pessoa ter mais resistência e projetar a voz com mais eficiência. Depois, a voz fresca também deve ser expressiva, ou seja, ter várias emoções. Exemplo, há uma altura em que um formador pode querer passar preocupação, okay? E usar uma voz mais preocupada, porque isto é um tema que realmente muitos clientes têm esta questão. Pode passar entusiasmo e pode passar confiança. Então, a expressividade tem a ver com o uso das emoções na comunicação. Não deve ser um circo, mas pelo menos ter 3 emoções para ir variando entre calma, confiança, entusiasmo. Pode ser interessante para criar essa dinâmica. Depois, no acrónimo fresca, o S vem de situacional, ou seja, uma coisa é falar com um cliente, fechar uma venda, outra coisa é estar com um grupo de formandos, outra coisa é estar num grupo de alunos na escola, numa universidade. Então, depende da situação, ou falarmos com os nossos filhos, ou com a nossa esposa, com o esposo, é diferente, a nossa voz vai mudando. Inconscientemente fazemos isso, até quando vamos de férias, começamos a falar com a pronúncia do outro sítio. E, por último, congruente, ou seja, a voz ser congruente com o discurso, casar o que estamos a dizer com a voz. Exemplo, imaginemos muitos empresários dão boas notícias com uma voz
de funeral, não é? Ou seja, mas vamos ser despedidos ou a empresa cresceu este ano. Então há uma incongruência, ou então passar um tema incrível, mas com uma voz flat. Eu tenho aliás só um exemplo para dar aqui, uma cliente que tive há pouco tempo, que é geneticista, é uma das melhores do nosso país, aliás, é uma das melhores geneticistas da Europa, com descobertas incríveis nesta área de saúde e de combate a doenças, uma doença rara específica, e ela fazia conferências e sentia, ou seja, um conteúdo incrível, e sentia que pelo facto de ter algum receio de falar em público, não se preparar de forma mais eficiente, ou tentar dizer ali tudo, encaixar tudo ali, todo aquele conhecimento ali à pressa, que saía ali com a sensação de caramba, eu acho que não tive o impacto que eu gostaria. Ou seja, uma excelente tecnologia de ponta que vai ajudar imensas pessoas, dito da forma que não, o curso fortíssimo, com conteúdo, com uma forma de dizer meio a medo, muito humilde, pouco preparada, não muda o mundo, não é? Portanto, esta é parte da congruência. Por fim, a voz ser agradável. Agradável é não ter, assim, uma característica major em excesso, ou seja, não ser demasiado rouca, não ser demasiado forte, não ser demasiado nasal ou estridente, ou sei lá. Assim, não ter uma característica distrativa, mas eu sou a favor de que cada um de nós pode ter uma voz, tem a voz que tem e pode otimizá-la se não estiver contente com alguma coisa. Mas também não precisamos de mudar e falarmos agora com a voz de rádio, ou falar como... Enfim. Inês, eu acho que esta conversa, se ficasse por aqui, e gravamos só meio de minuto, já valia a pena. Portanto, já está. De certeza que quem nos esteja a ouvir certamente vai ter que voltar atrás várias vezes, porque só nestes breves minutos deixaste aqui já muito conteúdo, mas eu temo que haja um problema, que é tanta coisa que de facto eu entendo que posso ter ou melhorar para ter uma comunicação mais eficaz, neste caso foquemos para já na voz. Mas como é que eu sei, eu não sou, enfim, se calhar a pessoa mais dotada naturalmente dessas características, como é que eu posso lá chegar? E tu disseste há bocado, creio até que mais que uma vez falaste em treino. Como é que no fundo eu posso treinar esta competência vocal? Bem, antes de treinar, temos que avaliar o que é que vamos treinar. Ou seja, não é treinar tudo ao mesmo tempo, porque isso é pouco produtivo. Aliás, há um exercício que eu sugiro já, qualquer pessoa agora parar o vídeo e fazer. Uma das coisas essa avaliação pode ser feita uma autoavaliação. Ou seja, hoje em dia nós temos acesso, principalmente com toda a comunicação remota que fazemos, temos muito acesso à nossa voz ou vídeos nossos, seja de uma apresentação, de uma conferência. Então, vamos primeiro avaliar, cada pessoa pode fazer isso para si, pega numa folha em branco, divide a folha em duas partes. No topo põe o mais e na outra parte, não é, que dividiu a meio, na outra parte põe uma setinha para cima. No mais, vai olhar para o vídeo, até fechar os olhos, se não quiser distrair-se com a imagem, porque estamos sempre demasiado gordos, ou o cabelo não está bem, então isso distrai-nos da parte da voz. Mas se ouvirmos a voz, o que é que eu gosto, ou seja, a minha voz ouviu-se, tem um tom que até tem algumas variações, as palavras perceberam-se, consegui passar alguma expressividade, achei que estava... Ok, pormos os pontos fortes e depois, na outra parte da folha, os pontos que achamos que podemos melhorar. O quê? Foram aqueles fillers das bengalas, os as, foi a respiração que comeu algumas palavras ou não disse bem algumas coisas. E uma boa avaliação tem coisas boas sempre e coisas a melhorar. E depois, pode-se escolher uma coisa a melhorar e estar atento a essa coisa nos dias, semanas seguintes e monitorizar-se com vídeos ou pequenos áudios e ir monitorizando a ver se está a evoluir, brincar com aquele parâmetro, tentar melhorá-lo e monitorizar e ver se nas 2, 3 semanas seguintes aquele parâmetro melhora. Isto é o trabalho a solo. Onde é que eu ajudo os meus clientes? É possível ser feito a solo, realmente? A pessoa consegue... É um princípio. E nós, não é, com a consciência, costumo dizer, a atenção não é neutra. Quando eu presto atenção a mim, isso já está a mudar o meu comportamento. É quase como a questão do efeito do observador. Quando eu observo, quando eu estou numa sala e estou a observar, eu, por estar a observar, estou a mudar o que está a acontecer. Então, quando eu observo a minha voz e a minha comunicação, só isso já é um degrau a dar para a melhorar. Se eu não souber o que estou a fazer, não consigo mudar nada, não consigo controlar. Então, esse é o primeiro passo que se pode fazer sozinho. Onde é que eu acrescento valor neste percurso do cliente? Que é...
primeiro, saber esta análise, esta autoavaliação dele. Às vezes as pessoas não sabem dizer com termos técnicos o que é que estão a sentir, mas dizem o que é que não gostam e o que é que querem, o que é que gostariam de ver diferente. Portanto, o que eu faço é uma entrevista, uma conversa informal, de perguntar o que é que a pessoa sente atualmente e o que é que ela imagina que gostaria de fazer diferente no futuro. Exemplo, se fizer um programa, qual é o critério, como é que sabe que vai ser um sucesso? O que é que ela vai estar a fazer diferente daqui a 3 meses? Ou 4, ou o tempo que for, ou 2 semanas, ou dependendo do timing que tem. Portanto, E estabelece ao objetivos sabermos com o o estado cliente. atual, exatamente, estado atual, estado desejado, esta metodologia vem do coaching, não é? O que é que eu tenho agora, o que é que eu sinto com a minha comunicação, com a minha voz, o que é que eu acho que podia melhorar, se podia ser mais assertivo, comunicar com mais confiança, sinto que me perco, canso, enfim, o que quer que seja, versus como é que é como é que é a minha versão melhorada. E o que eu faço é encurtar do que pode ser anos de tentativas e erros, encurtar para poucas semanas este processo de evolução. E, obviamente, que isto, para mim, funciona com comprometimento e com dos dois lados, ou seja, eu dou as melhores técnicas, estratégias e exercícios para a pessoa ir atingir os seus objetivos e prioridades mais rápido, e a pessoa é responsável por implementar no seu dia-a-dia, testar essas técnicas, ver o que é que funciona consigo e o que é que não funciona, para ter o seu próprio plano de treino adaptado e, com isso, melhorar mais rapidamente. Então, o que eu faço não é tipo médico, toma lá um medicamento e agora faço esta lista de exercícios, que é uma seca fazer uma lista de exercícios sem saber para que pouco personalizados e sem saber para que é que eles são. É diferente de eu fiz estes exercícios, notei a diferença, vou fazê-los para acelerar o meu percurso e em poucas semanas estou no ponto em que quero. E depois estamos perante finalmente o dia em que temos aquela apresentação ou aquela formação ou o que seja, e como é que se transforma aquele conhecimento que foi sendo passado por ti ou nessa interação em algo que sai na hora da verdade? Porque eu estou aqui a imaginar o seguinte: alguém, por exemplo, fala muito depressa. By the way, eu tenho essa alguém tendência. Muito aleatório chamado Hugo. Exato. Alguém tem uma tendência dessas. Ou que fala muito rápido, portanto, come palavras, ou tem outra característica muito marcada. E liga a câmara ou inicia a formação. E como é que se evita entrar um modo automático? Aquele que mal ou bem, nos fez servir durante tantos anos. Não, vai entrar um modo automático, só que é um novo modo automático. Ou seja, se a pessoa fez o seu trabalho, digamos assim, que é experimentar, testar o que é que funciona, o que é que gosta, o que é que não gosta, em termos de exercícios ou estratégias que vai adotando no dia-a-dia, nas suas reuniões, apresentações, formações, etc., vai havendo um upgrade a nível neurológico, ou seja, vai havendo um upgrade a nível do sistema nervoso, porque nós falamos de forma automática, no sentido em que nós não estamos a programar cada movimento que fazemos a falar, mas há uma programação por trás, motora, ou seja, cérebro, músculos, nervos, há toda uma interligação. A prática e o exercício vai atualizando, como se fosse o software, vai atualizando esta nossa ideia de como é que falamos bem, ou como é que dizemos bem as palavras. Então, no dia da prática, imaginemos que a pessoa tem uma apresentação, um webinar, uma TED Talk, não é nesse dia que vai praticar a voz, já tem que ter praticado, já tem que lhe vir esse tal novo automático e, quanto muito, fazer uma pequena calibração de 5 minutos com quase um lembrete, uma calibração do corpo ou da voz para estar no ponto em que quer naquele dia. Mas o trabalho é feito nos bastidores e não necessariamente no dia da apresentação. Isso é um stress que eu não recomendo a ninguém começar a pôr variáveis de não estou a tentar lembrar, tentar não me esquecer de nada mais, fazer exercícios de voz, esqueçam, isto tem que ser feito antes. E, portanto, tu não, imagino, que não partilhes daquela crença que muita gente tem, que se nasce bom comunicador, ou se é bom comunicador, como se uma forma definitiva se tratasse. Isto é realmente treinável. Claro, ninguém nasce, tal como ninguém nasce um bom condutor de automóveis, ou ninguém nasce um bom jogador de basquete, ou como ninguém, é uma questão de treino. Claro que há algumas, digamos assim, imaginemos, no mundo de hoje em dia, ou até hoje, sempre foi muito valorizada a pessoa mostrar, ser extrovertido, comunicar as suas ideias, ou seja, há uma valorização da extroversão em função da introversão, em termos de perfil de comunicação, e, portanto, de quando alguém se levanta e fala aparentemente de improviso e tem facilidade em expressar algumas ideias, nós dizemos, esta pessoa é um comunicador nato.
sem saber que, primeiro, esse comunicador nato pode, e muitas vezes, quando são figuras públicas principalmente, tem anos de treino, ou seja, não há comunicadores natos que nós achamos um político ou um ator, não é natural, ou seja, aquilo foi tudo treinado. Mas lá está, pessoas que são naturalmente extrovertidas às vezes são vistas como melhores comunicadores. E eu sou completamente contra isso, no sentido em que o perfil introvertido, na verdade, muitas vezes até em termos de conteúdo, tem aquele conteúdo, mas precisa de mais tempo para organizar as ideias e passa a informação de uma forma mais Mas estruturada. pode ser um excelente Ou seja, comunicador, não é? o que é que e pode ser um excelente comunicador. Todos podem. Ou seja, um extrovertido, alguém que tenha mais facilidade em falar, não significa que esteja a comunicar bem, atenção, porque uma coisa é falar, outra coisa é comunicar, e essas pessoas muitas vezes perdem-se. Imagina então fazer uma live, eu faço uma live sobre o que eu quiser. A pessoa vai, fala e tal, entretém, mas espreme-se, tem pouco conteúdo. Então às vezes essas pessoas que nós achamos, eu sou muito um bom comunicador, mas vamos espremer, mas onde é que estão as ideias? Qual é que é a mensagem-chave? Onde é que está o processo? Falta. Como o introvertido precisa de, lá está, muitas vezes trabalhar algumas questões na voz e na expressividade para conseguir passar bem aquela mensagem que está muito estruturada, muito organizada. Por isso não há a questão do comunicador nato, há características que em determinadas culturas são mais valorizadas. Por exemplo, se somos uma cultura japonesa, eles são extremamente todos, introvertidos comparado com o latino a falar. E o mais normal é não fazer gestos, é falar baixo, é falar de forma mais monocórdica e, portanto, é muito cultural o que é um bom comunicador, um comunicador nato. Mas, deixa-me só voltar atrás na pergunta anterior, que é, como é que tu passas isto para o dia-a-dia? E eu lembro que nós, tu como formador, como empreendedor, também tiveste esta questão, que acho que é muito comum na questão do falar rápido, e eu gostava que tu partilhasses também um pouco a tua experiência de teres tido alguns exercícios e agora eu observo-te e tenho que te dar um elogio de que estás a falar com dicção, com clareza, com essa cadência, sem perderes a tua autenticidade, que é o ritmo rápido, não é? Portanto, quem tem um ritmo rápido como tu e como eu nunca vai falar extremamente devagar, porque isso a pessoa perde até o fio condutor. Mas conta-nos um pouco, tu fizeste exercícios, continuas a fazer exercícios, já não fazes exercícios há anos. Boa. Como é que... Ok, temos aqui durante partilha lá connosco. esta experiência contigo, não é? Tu como minha coach vocal aqui há uns anos. Antes de mais, para contextualizar, basicamente houve uma altura em que eu entendi que devia melhorar a minha competência de comunicação e falámos e deste-me ajuda durante algum tempo. E uma das coisas que eu ganhei consciência na altura com a nossa, enfim, aquelas sessões, foi justamente, eu provavelmente já sabia alguma coisa, mas não tinha tanta percepção, que tenho um ritmo muito rápido e, portanto, atropelo palavras, como palavras, etc. Quando comecei a ver alguns vídeos, etc., isso tornou-se mais óbvio. Continuo a cometer esses erros. É natural e é curioso que eu agora... Já aceitaste que é uma parte de ti, que faz parte da tua marca? Sou eu assim, vou morrer provavelmente assim. E é curioso que eu vejo a minha sobrinha, que é claramente um I no DISC, já agora quem depois quiser estudar o DISC, enfim, foi algo que eu conheci através da Inês, também vale a pena, mas é alguém que fala muito, gosta de palco, fala muito depressa, tarará. Ela tem 10 anos, mas nota-se já muito isso e eu vou-lhe dizendo: Bárbara, tens que falar um pouco mais devagar, senão as pessoas não te vão entender. E eu às vezes vou-lhe dizendo, mas eu próprio falo, se calhar digo-lhe isto a dizer muito depressa. Incongruência. Mas isto para dizer o quê? Total. Apesar de tudo, o simples facto de se ganhar consciência já ajuda. Porque muitas vezes já não tenho que estar a pensar nisto, porque já sei, nomeadamente quando tenho um momento mais formal em que tenho que ter mais cuidado com uma mensagem, seja numa entrevista, seja numa apresentação, seja numa reunião de equipa, procuro isso, já entra mais ou menos naquele automatismo, já me sai mais naturalmente uma comunicação mais cuidada. E, portanto, essa tomada de consciência foi uma das coisas que mais me ajudou nas nossas sessões. Depois um conjunto de exercícios que eu não faço. Agora, já serviram o seu propósito, não precisas de fazer para sempre. Não faço. De vez em quando faço, se estiver mais cansado ou assim, aí recupero alguns. Mas durante muito tempo fazia aqueles exercícios antes de fazer uma apresentação ou de começar uma aula, por exemplo. Mas eu hoje olho para trás, sobretudo, sei lá, coisas que de há 15 anos, a minha voz é claramente diferente e a forma como eu comunico é diferente. Não quer dizer que fosse má,
nem que hoje Your seja Evolution. brilhante, mas é, exato, mas é diferente. Boa, E só tem para tudo, dizer tem tudo, estou tem, orgulhosa de. És um tem exemplo tudo, bom tem de tudo para vender. quem manteve a sua autenticidade e não foi preciso falar devagar. Claro, é como tu dizes, muda a situação, muda a voz. Eu, se calhar, num contexto mais formal, tens mais Uhum. atenção, e se estiveres a falar com a tua sobrinha, na verdade estás muito mais à vontade e não estás a tentar ensinar, ter ali um papel de formador vocal, não é? Mas, ó Inês, há E mais isso é. comunicar e influenciar os outros através da comunicação, que é muito o papel de um formador, vai muito para além da voz, há bocado já tocaste nisso. Quais são os outros componentes da comunicação que importa ter aqui em conta? Portanto, o triângulo básico, voz, discurso, postura. Já agora, aquele estudo divulgado como um mito de a voz vale Sim. 38%, o corpo vale 55%. É um É mito mito? no sentido em que, sim, sim, ou seja, esse estudo foi, primeiro é antiquíssimo, segundo foi feito com uma amostra pequeníssima e a única coisa que na altura revelou foi, perante uma incongruência, Ok. nós, ou seja, a pessoa está a dizer que sim e faz isto, abana com a cabeça como se fosse um não. Então nós assumimos mais a parte corporal do que a verbal. É só isto que o estudo diz. Boa. Em incongruência, vale mais a postura do que as palavras ou a voz. Exemplo, um gestor chega perante a sua equipa, vai comunicar os objetivos do ano e tem os braços para baixo ou as pernas assim muito juntinhas, não é? E diz, estou muito feliz por estar aqui e este ano E temos um muito ano confiante. muito entusiasmante pela frente. O que é que vai acontecer? Nós vamos olhar para a postura e pensar, esta pessoa não quer estar aqui, não está aqui nada confiante. A voz diz-nos que não transmite entusiasmo, mas as palavras estão a dizer, vamos ter um ano excelente, cheio de desafios, estou muito feliz por estar aqui. Então nós prestamos menos, no fundo, acreditamos menos nas palavras do que no resto. É só isto que o estudo diz, portanto, desmistificando aqui Portanto, voz, uma... conteúdo, Portanto, voz, postura. sim. E depois vem como é que usamos tudo isto em contexto, que é como é que eu influencio, e até há pouco falaste do DISC, como é que eu uso o meu estilo, que pode ser o D, o I, o S, o C, nós somos todos em dimensões diferentes, e portanto o nosso estilo muda consoante as nossas fases da vida, pode ir mudando um pouco, o meu mudou, recentemente observei isso, mas como é que nós usamos o nosso estilo para influenciar um estilo diferente? Exemplo, vou-me sentar com um cliente, eu tenho um ritmo rápido, o meu cliente tem um ritmo moderado. Para eu chegar até ele, criar rapport vocal, eu devo moderar um pouco o meu ritmo para me aproximar da preferência do cliente. Com respeito, não como manipulação, ou como, vou aqui, mas devo usar o rapport vocal. Se eu vejo que alguém, minha esposa, o meu esposo, o meu filho, tem um ritmo de fala mais moderado, se eu quiser que ele me ouça, então não é esperar que ele se fale rápido ou que seja como eu. É eu primeiro dar ao outro, Ajustar-me. respeitar a forma dele, ajustar-me para chegarmos ao entendimento. Então isso é o rapport vocal, que também é importante. Lá está, é a voz a comunicação em contexto, que é onde é que eu estou a usar, com quem é que eu tenho à minha frente e como é que eu me ajusto a esta situação. Essa questão do contexto dá-me mote para outra pergunta, que é, nós passamos todos de uma vivência muito presencial, nomeadamente, seja em reuniões, seja em formação, para hoje uma realidade que pode ser presencial, mas muitas vezes é online, como estamos agora nós próprios aqui a comunicar. E muitas vezes é online gravada, nomeadamente na formação, é uma formação assíncrona. Que ajustes é que um formador tem que levar a cabo para, enfim, ser eficaz nestes diferentes contextos? Abriste uma caixa. Incrível. Boa pergunta. Primeiro, o formador muda tudo, muda muita coisa. Primeiro, o formador tem que se pôr ainda mais nos pés de quem vai estar a ver aquele vídeo. Ou seja, primeiro, em termos de conteúdo, as pessoas querem hoje, nós estamos a competir pelo tempo, nós estamos a competir pelo tempo de atenção, portanto tem que ser coisas, conteúdos em que em pouco tempo passamos um bom conteúdo. Então há logo uma adaptação de, uma coisa é dar uma formação durante 8 horas, que tenho tempo para divagar, para ouvir os alunos, para interagir, outra coisa é eu ter um vídeo de 7, 8 minutos, 10, e
passar a matéria naquele tempo. Então, o primeiro ajuste é a concisão, porque as pessoas não conseguem ver vídeos, não têm paciência para ver vídeos muito longos. Então, essa é a primeira capacidade de ajuste que um formador deve fazer. Depois, ainda agora, antes de gravarmos este podcast, estava a ter uma sessão com um formador que tem cerca de 70 mil seguidores no YouTube. Ele dá formação técnica na área de informática, softwares, e tem uma empresa sobre isto, e portanto é uma referência na área dele. E portanto, o que estávamos a dizer é que ele, ao fazer os vídeos dele, tem que fazer o dobro da expressividade do que faria no presencial. Ou seja, como o vídeo retira emoção, o formador tem que enfatizar mais as palavras, os gestos, a voz, para passar minimamente para o lado de lá. Então parece que está a fazer uma performance ou parece que está a exagerar, mas na verdade o vídeo precisa de mais para chegar lá o médio. Okay? Então isso é um segundo ponto de ajuste. Em terceiro lugar tem a ver com, e já são mais aspectos técnicos, mas que um formador, principalmente se estiver a demonstrar coisas, tem que ter em atenção. Eu posso dar um exemplo de quando eu gravei um curso online, tenho um curso online, e ele mostra exercícios de voz, na verdade não sou eu a fazer, estou a narrar e está um ator a fazer o exercício. E tu não imaginas a quantidade, eu nunca tinha passado por esta experiência, já foi há 4 anos, de mostrar as coisas dos ângulos certos, de quase que é artificial a forma como estamos a filmar, mas para lá em casa se conseguir ter noção dos movimentos, da sequência, do músculo, da postura, do que quer que seja. Então, o formador tem que ser quase um realizador de como é que isto vai passar lá para casa em vídeo. Qual é o ângulo da câmera? Não basta. Qual é o som? É um trabalho à sério. Pois é isso que eu ia dizer, não basta claramente passar aquilo que é a nossa performance presencialmente, ligarmos uma câmara e fazer tudo igual, não vai chegar. E sobretudo se for uma câmara sem interação, não é? Sem um zoom, uma coisa do género, se for para gravação posterior, se não houver tem que ter diferentes planos, vai-se perder muita coisa, não é? Achas que é daí que vem tem que haver diferentes planos. Achas que é daí que vem a resistência de muita gente, muitos formadores em abraçarem o mundo online, por um lado, e por outro lado, será também parte disso que explica o pouco consumo ou pouco engagement que há muitas vezes no consumo de cursos gravados? Sim, acho que são duas coisas. Uma é resistência e outra é o pouco engagement. Primeiro porque nós estamos cada vez mais exigentes com a qualidade do que nos chega. Ou seja, aquela coisa do abres a câmara, filmas qualquer coisa. 3 anos atrás. Ok? Já não dá. Estamos a competir com amadores no TikTok, no YouTube, no Instagram. Estamos a competir com pessoas que realmente fazem isto, não é, todos os dias, e já estamos, mesmo os produtores de conteúdo, que sejam formadores e produtores de conteúdo também, já temos que ter um nível de qualidade que há 3 anos atrás não tínhamos, e o cliente final é de facto exigente com este vídeo, a luz, a câmara, o microfone. Antigamente, imaginemos, agora eu recomendo outra coisa que os formadores podem fazer, comprar um microfone. Ou seja, esqueçam o som do computador ou dos fonezinhos, esqueçam, às vezes, os fones que nós achamos que são bons, testando, depois ouve-se muito mal. Exatamente. Não quero referir marcas, mas tenho essa experiência. Há muitas boas, muitas opções. Comprar um microfone, exatamente, mas comprar um microfone é essencial para produzir conteúdo em vídeo. Um formador, porque do lado de lá, imaginemos, um conteúdo até ser bom, mas há um ruído fundo, há eco, ouve-se mal, a pessoa desliga ao fim de 1 minuto. Eu arrisco dizer que é mais importante o som do que a imagem. O som é rei, mesmo no conteúdo, porque a pessoa pode estar a fazer outras coisas, a lavar a louça, não sei o quê, e estar a ouvir, não é? Isto pode acontecer com este podcast. Provavelmente muita gente que nos está a ouvir não nos está a ver. O que significa que a qualidade do som é uma das coisas mais importantes, e por isso há que investir. A resistência pode ser de, caramba, vou ter que fazer isto a sério, tenho que ter pelo menos um microfone, não tem que se gastar mais do que 70 ou se calhar 50, 60 ou 70 euros num bom microfone, mas tem que ter um microfone, tem que ter uma ring light, não é? Ou uma luz, ou as luzes adequadas, tem que ter uma boa câmara, pode ser a câmara do computador, às vezes o próprio telefone tem uma ótima câmara, não precisamos investir, gastar muito dinheiro neste setup, mas pelo menos micro, uma luz e uma câmara, nem que seja um telemóvel com suporte, é o que um formador precisa para começar a passar algum conteúdo. E depois, claro, se tem edição, se não tem edição,
já é um nível de investimento. Só que acho que nós precisamos de estar nos dois formatos. O formador precisa de estar no formato, seja ele mais presencial, mas principalmente alguém que queira escalar um negócio, tem que ter conteúdos que possam ser, que a pessoa não tenha que lá estar para estar a dar os conteúdos. Portanto, o formato de o aluno poder assistir a algum conteúdo gravado e complementar isso, seja com mentorias, seja com formações presenciais, eu penso que neste momento é um modelo que pode funcionar para a formação. Ou seja, complementar, tirar algum tempo do presencial e pôr esses conteúdos em pequenos vídeos, gravados com qualidade, e só o presencial ser de alta qualidade, alto valor acrescentado, da pessoa estar presencialmente ou ao vivo numa sessão de Zoom com os seus formandos. Deixa-me ver se eu percebo o que Isso é, estás a para mim, um sugerir. modelo. Estás a sugerir um modelo possível, como é evidente, não é? Sim, Mas um dos modelos. que pode passar por uma multiplicidade de formatos que se possam complementar e, se bem estou a entender, ter até o presencial como o mais premium. É algo deste género? Sim, o presencial ser o premium, por toda uma questão de contexto também, porque imaginemos, quem é que agora se desloca do Porto a Lisboa para ir É fazer uma verdade. formação ou fazer várias formações, ou assistir a várias sessões? Então, se eu quero ter alunos no mundo inteiro, ou se eu quero escalar o meu negócio, eu tenho que ter conteúdos disponíveis que as pessoas possam assistir em várias partes do mundo, em vários fusos horários. Portanto, o modelo gravado é um modelo interessante para um formador. E depois, o presencial, poder tornar isso algo mais exclusivo, de a pessoa ter acesso a mim, ter acesso ao formador, já é uma coisa muito mais exclusiva. Porque hoje em dia, voltar totalmente ao que era antes, da pessoa ir, fazer a formação, é uma loucura, não é? Já Inês, está não. visto uma coisa com estas tuas sugestões, ou pelo menos estas tuas ideias. Tu és muito mais do que uma coach vocal, és muito mais que uma formadora, és claramente alguém que pensa a formação, que testa coisas, porque és justamente uma empresária da formação. Como é que a formação, enquanto negócio, surge na tua carreira? Surge como forma de quereres escalar justamente aquilo que é a tua atividade de coach vocal, que é uma atividade individual, é uma forma de escalar o negócio? Sim, ou seja, a formação apareceu muito cedo em paralelo com as sessões individuais. Portanto, eu faço três coisas no meu negócio. Faço coaching 1 para 1, faço formações em grupo, principalmente para empresas, e faço palestras e keynote à medida. Ou seja, é um evento, a pessoa convida-me, eu vou falar sobre algum tema específico. Pode ser a voz das mulheres, pode ser falar sobre diversidade no local de trabalho e que as vozes devem ser ouvidas. Enfim, dependendo do tema, faço os ajustes. A formação, eu comecei por dar formação a professores, ou seja, certifiquei-me, tirei na altura o CAP, não é? Já não é o CAP, fiz formação certificada pela Universidade do Minho, ou seja, eu dava formação acreditada a professores para eles poderem ter créditos e, enfim, contabilizar para a sua carreira. Ou seja, a formação sempre esteve muito presente desde que eu comecei a trabalhar. Depois, passei dessa formação de professores a docentes, que era extremamente difícil organizar pela disponibilidade de todos, lá está, não é? Muito difícil ter 20 horas professores juntos numa sala, ao longo de várias semanas, era uma dor de cabeça. Segundo passo, em termos de formação, foi começar a dar formação em empresas, para empresas, ou seja, trabalhava numa empresa que era especializada em formação na área do media training, de communication skills, presentation skills, etc. E nisso eu dava formação em vários temas, tanto de apresentações em público, como de escuta, como a parte comportamental, os tais estilos DISC, como é que interagimos com as equipas, e portanto formações, às vezes de um dia, 2 dias, uma tarde, o que quer que seja. Depois, agora que trabalho por conta própria, tenho a minha empresa já há alguns anos, faço essas formações para clientes específicos de áreas diferentes, tanto da tecnologia como, enfim, da área da advocacia, e faço planos para aquelas pessoas, grupos com necessidades semelhantes, e faço uma formação para eles. E o que eu tenho também e um projeto que tive até agora, que é um projeto de dar formação a outros futuros coaches vocais, ou seja, uma formação que esse é o projeto mais longo que eu tive até agora, que são 60 horas, feito ao longo de vários meses, em que é uma mentoria, digamos assim, para terapeutas da fala, professores de canto, professores de voz, fonoaudiólogos também, porque no Brasil também estamos no Brasil, e aí ensinamos a pessoa, é quase como se fosse uma pós-graduação. E lá está,
a pandemia mudou, nós tínhamos esse modelo presencial, 2 fins de semana intensivos, e agora fazemos ao longo de vários meses mais cortado, com a tal parte de vídeos, com a parte de sessões ao vivo, com materiais complementares, ou seja, é uma espécie de um híbrido, e só estamos juntos em encontros anuais quando nos juntamos um dia ou uma tarde para fazer atividades, para desfrutarmos, não é? Trocarmos Acompanham os outros, não é? ideias. Mas não é aquela coisa, então passou. E claro, com a pandemia, todas as formações que antigamente eram presenciais, passaram a ser online e agora voltamos um pouco, lá está, E ao diz uma híbrido. coisa, Ou pode Inês, ser mais tu, presencial ou mais. nesta questão de gestão de formação, de negócio de formação, quais são, quais entendes serem enfim, as dificuldades maiores, os desafios mais marcados por norma? É a criação de um produto formativo, de um curso? É a gestão logística de tudo isto? Porventura a gestão administrativa? É vender? É a criação de notoriedade? É o quê? E As como é quatro, que tu disseste. Por onde começar? Eu acho que todos os formadores têm pontos fortes e áreas em que vão precisar de ajuda e de delegar, ou de contratar, subcontratar esses serviços. E é uma dor de cabeça a parte administrativa, é uma parte de cabeça onde é que alojamos o curso, é uma parte administrativa de como é que o vendemos e promovemos, do cliente, não é? Mas há aqui várias partes. Uma delas é a concepção do produto, que é, nós temos que ouvir os clientes para conceber um produto para as necessidades deles. Onde é que muitos formadores gastam muito tempo? A criar um produto que ninguém precisa. Ou que pode não estar mais adequado. Então, no conceito do formador, este é o produto certo, ideal, e depois pode não ter resposta do mercado. Então, eu recomendo começar, nessa fase de concepção do produto, começar por entrevistar os clientes, começar por ouvir, recolher, fazer questionários online, fazer sondagens no LinkedIn, fazer caixinha de perguntas no Instagram, fazer um typeform e enviar a sua lista de e-mails. Para quê? Para recolher as necessidades que possam existir de um determinado serviço e depois ver se é viável ou se não é viável. Ou seja, fazer um estudo de mercado para ver isto existe, há mercado, já existem concorrentes a trabalhar nesta área, e haver concorrentes não é necessariamente mau. É que significa que há mercado. Portanto, não tenho que fazer um produto que nunca ninguém pensou, nunca ninguém fez. Se calhar não há mercado ainda para isso. Está demasiado longe ainda do que as pessoas precisam. Então, isso é um ponto. Na parte da construção da formação em si, acho que é preciso ter bases pedagógicas, não é só preciso ser bom tecnicamente no que se faz, no que se ensina, mas é importante saber como é que as pessoas aprendem. E ou seja, há cursos, há o CAP, há a formação de formadores, há uma série de cursos que nos ensinam a dar formação, mas há uma metodologia que uma vez com a qual tive contacto já quase há 10 anos, que é o Format, não sei se já ouviste falar. Ok? Então, o Format que nos ajuda a estruturar uma sessão com fases para passarmos por também vários estilos de aprendizagem. Então, quem não conhece essa metodologia, pesquisem alguns vídeos no YouTube e explicar quais é que são as fases de uma sessão, de uma formação. Então, eu acredito que uma boa formação apela a estilos de aprendizagem diferentes, ou seja, tem parte mais teórica, parte mais prática, parte de conectar aquilo com a realidade, tem exemplos, tem casos práticos, tem uma série, para quem gosta de estudar mais, para quem gosta de estudar menos. Então, a concepção do produto tem que ter em conta diferentes estilos de aprendizagem, pessoas que querem coisas mais rápidas, pessoas que querem aprofundar mais. Então, desenhar um pouco e simplificar. Mais vale uma coisa simples, que funcione, do que tentar pôr tudo num produto de formação. Mais vale ter 2 ou 3 com níveis de complexidade diferentes e a pessoa vai percorrendo, não é? Do que vou meter tudo num só curso e vou fazer... Não. Por isso, a tal chamada esteira, não é? De serviços. Tem aqui uma esteira, este é o mais simples, este é o próximo e por aí fora. Na parte acho que não sei se a terceira foi a parte da divulgação e depois da venda. A divulgação, há ainda o nosso famoso boca a boca, não é? Passar a palavra. A funcionar. Para mim, continua a funcionar, para mim continua a ser o canal pelo qual me chegam mais clientes, é o ouvir-te aqui, ou ouvir alguém falar disto, e portanto o boca a boca continua a ser uma das formas principais. E depois temos este mundo das redes sociais que muda de dia para dia, portanto eu acho que é um desafio para os formadores, para mim também é perceber, mudou o algoritmo, mudou não sei o quê, agora já não é fotos, agora é vídeos, agora é... Então acho que o formador tem que ter sempre um olho no que está a acontecer no mercado para não criar, se calhar, formatos ou conteúdos obsoletos. Então é usar as redes sociais de uma forma inteligente. Não vale a pena estarmos em todas, se calhar, mas mais vale escolher uma ou duas
e apostar nessas redes sociais, ou seja, temos o boca a boca, temos as redes sociais, e depois acho que é muito, muito importante o proativamente fazer networking, estabelecer relações seja com pessoas na mesma área, seja com possíveis parceiros e nutrir essas relações no longo prazo, porque acho que isso é que realmente constrói a nossa rede profissional e de contactos. Não é só pagar por publicidade, por postar, fazer posts patrocinados e esperar que venham clientes dali. Temos que ir, investir, fazer o nosso pitch, partilhar o que fazemos, ajudar os outros também nos seus objetivos e criar com isto uma rede que as pessoas sabem quem nós somos, como é que nos posicionamos. E de repente deixaste aqui o layout para um short MBA em gestão de formação, portanto, portanto obrigado. Agora há uma coisa, Inês, gerir formação tem a sua complexidade, ficou claro com esta súmula de coisas que há que ter em conta, não é? E portanto eu pergunto, passar de uma mera dimensão de formador para uma dimensão de empresário de formação faz sentido para todos os formadores ou nem por isso? Diz-me a minha experiência que nem por isso. Ou seja, eu acho que é um ótimo passo para quem se vê... há pessoas que gostam muito do que fazem e, portanto, não se importam de até fazer aquilo as 8 horas por dia, os 4 ou 5 dias por semana e, portanto, trabalhar por conta de outrem e terem... Ou seja, focarem-se na parte do que é que eu estou a ensinar. Não ter que pensar em como é que vão ganhar clientes, como é que vou pagar contas no mês seguinte. Ou seja, há pessoas que vivem muito bem sendo excelentes formadores de alto nível, entregam com qualidade, mas não querem preocupar-se em ter a sua própria empresa. Cada vez mais eu acho que não é para todos, sinceramente. Acho que é preciso ter uma vontade de independência, uma vontade de ter mais liberdade financeira, mentalizarem-se que não é fácil o percurso, que há altos e baixos, que há momentos de frustração, há tentativas e erros, e, portanto, é preciso ter algum estofo emocional para ser um empresário, digamos assim, ter o seu próprio negócio. Se me perguntares, vale a pena? Pá, vale 100% a pena. Eu não voltaria atrás por nada, não voltaria a trabalhar por conta de outrem. Adoro criar os meus programas, adoro ter liberdade criativa, estou sempre cheia de ideias. O meu maior trabalho comigo mesmo é dizer não a mim mesma a 99% das ideias e ficar só com 1% para as fazer acontecer. Não vale a pena ter muitas ideias e depois não ter capacidade de implementar. E, portanto, saber pedir ajuda. Pelo menos para mim foi completamente game changer há 2 anos ter contratado a primeira pessoa, eu claro em part-time, ter uma assistente, uma pessoa que me ajudasse com uma série de coisas, nomeadamente na comunicação da minha marca. Hoje em dia temos já 2 pessoas e mais uma terceira também para a questão de edição de vídeos e podcast e tudo mais. Portanto, eu não estou a trabalhar sozinha. Isso é importante para um formador pensar. Não pode acumular tudo. Tem que saber gerir e uma coisa é ser gestor, outra coisa é ser tarefeiro. Parece um termo um bocadinho rude, não é? Mas estar focado, tenho que fazer estas tarefas, tem que ser eu a fazer tudo, tem que ser eu a controlar tudo, tem que ser eu... Não, nós temos que... Um gestor tem que saber estar, olhar para o negócio, ter a visão estratégica, saber o que é que precisa delegar, quando, a quem, e gerir uma coisa muito mais high level. Tem que ter alguma paciência para poder chegar a esse ponto, também poder contratar pessoas e tal, não é de um dia para o outro, não é? Eu demorei 10 anos a fazer um passo de... Trabalhei, criei a minha marca no momento em que estava desempregada e in between jobs, normalmente, ou seja, tinha acabado a minha bolsa de investigação, ou seja, fui investigadora durante 1 ano, essa bolsa pública, digamos assim, esse trabalho, o projeto acabou, estava no final, nos 5 anos, tinha a minha bolsa de investigação e depois tive um gap entre ter essa bolsa e começar a trabalhar para uma empresa. O que é que eu vou fazer? Vou criar a minha marca, criei o meu site, o meu logótipo, completamente amadores, fui eu que fiz tudo, WordPress, a minha irmã fez os cartõezinhos com o número de telefone, etc. Portanto, fiz tudo quase gratuito, mas a verdade é que tive um primeiro cliente, mal o site estava no ar, 2 dias depois tive a minha primeira cliente. E eu pensei, uau, isto não é? Funciona. Então, e a partir daí fui fazendo sempre, tinha o meu trabalho por conta de outrem, e ao mesmo tempo tinha sempre o meu part-time, ou seja, eu trabalhei vários anos, cerca de 12 horas por dia, era das 8 às 8 ou das 9 às 9, até que percebi que isso não era normal, nem saudável, e portanto desde há 4 anos estou a
Mas desacelerar, foste, portanto, mas são etapas, tipo, investindo no teu side fazer, job até ganhar, sim, enfim, uma... a- até chegar a uma altura em que o side job era maior do que o meu rendimento fixo. Uhum, Só trabalhar em part-time no meu side job trazia, tanto a nível de compensação emocional como a nível de compensação financeira, houve uma altura em que equilibrou. Eu, uau, então o que é que acontece se eu agora largar este e só subir uhum. este? E isso foi completamente, mudou a minha vida, ou seja, foi uma diferença do dia para a noite. Mas eu já tinha 7 anos de trabalho neste side job, não foi de um dia para o outro aquela coisa romântica de despedi-me e aconteceu tudo maravilhosamente. Esqueçam. É muito trabalho, são horas de frustração, de não está a resultar, ainda não está bem, ou este mês não entrou tanto, ou para o próximo mês vai ser assim, mas é preciso a pessoa manter-se no caminho e, muito importante, e também aqui te agradeço, arranjar mentores que nos guiem e coaches que nos guiem neste processo. E eu lembro-me na altura que eu te perguntei, queres ser meu mentor? E tu aceitaste, e foi muito interessante porque ainda me ficam várias ensinamentos dessas sessões. E houve uma coisa que tu, aliás, eu vi há pouco tempo na tua comunicação, foi uma coisa que me bateu bastante, e acho que para os formadores, que também são o teu público-alvo, também é importante, que é, eu tenho uma empresa ou tenho um autotrabalho? Achei brilhante. E eu vi que tinha uma empresa, eu tenho 2 projetos, não é? Um deles é uma empresa e outro é um autotrabalho. Eu pensei, não, tipo, vou investir se calhar mais aqui na empresa do que numa coisa que só a Não é pessoa bem um negócio, mas trabalha. às vezes achamos que Não é, é não é? bom, não é bem um negócio, achamos que é um projeto que não é bem uma empresa. Então, ok, calma lá. E isso foi muito interessante. Por isso, não é para todos, só voltando rematando, não é para todos, mas que vale muito a pena se a pessoa estiver disposta a percorrer as pedras não é? Fazer o Claro caminho, que vale muito a pena. esse teu banho de realidade agora, dizer que não é de um dia para o outro e esqueçam isso e tal, acabamos de perder Otimistas. como é que se diz, algumas pessoas que estavam aqui a seguir o podcast, mas não há problema, porque essas pessoas daqui a uns anos vão voltar atrás a este ponto e dizer, devia ter visto mais um pedacinho. Inês, estamos a chegar mesmo ao Sermos fim. realistas, sermos Exato, realistas, exato, não é? exato, Não vale exato. a pena iludir eu acho que É com que os às vezes há mentores uma certos, com as ilusão de... ferramentas certas. Claro, É preciso ter ferramentas. há um equilíbrio que às Sim. vezes não é fácil entre o ser sonhador e entusiasta, mas ter uma dose de realidade também é importante, porque estamos atrás de contos de fadas demasiado simples, muitas vezes pode não correr tão bem como gostaríamos. Inês, estamos já no limite do nosso tempo, sei que tens coisas para fazer a seguir e eu não quero desrespeitar esse teu tempo, mas queria só colocar-te mais uma questão ou outra, nomeadamente pedindo-te o seguinte, este podcast foi batizado como Sala Cheia, para dar uma imagem justamente do que é, muitas vezes, a realidade da formação e a realidade que os empresários de formação tendem a gostar. Salas cheias, obviamente. E os formadores também gostam, muitas vezes, de ter salas cheias, um público, enfim, ali, marcante, à sua frente. Qual é para ti a sensação de conseguires, para um produto que tu concebeste, esgotares esse produto, teres uma sala cheia? O que é que tu sentes? E o que é que sentes no fim de uma formação em que tu dizes assim, epá, consegui aquilo que me propus fazer? Bem, estavas a dizer isso e eu estava a tentar lembrar-me, ou seja, ir para as situações em que tive essa tal sala cheia e esse quase sonho concretizado de ver, epá, a sensação é, caramba, isto funciona mesmo, tipo, sabes, valeu a pena e ver a transformação dos alunos e das pessoas é incrível, ou seja, algo começou na nossa cabeça de perceber que conseguimos materializá-la, conseguimos fazer aquelas 4 fases que tu disseste que são, não é? Temos de ter muita sorte e muito empenho para conseguir passar por elas todas e chegar ao fim de ter a tal sala cheia, mas quando nós sentimos que fizemos a diferença na vida das pessoas, fizemos a diferença na vida dos nossos formandos, alunos, e perceber que estamos a acrescentar, a deixar o mundo mais rico, acrescentamos valor com o nosso conhecimento, acho que é um sentimento impagável, quase viciante. Portanto, venham daí muitas salas cheias, para mim, para ti e para todos os que me Boa. estão a ouvir. Inês, grande mensagem para terminar. Diz-nos só onde é que, quem quiser seguir o teu trabalho, contactar-te, etc., qual é a melhor forma de o fazer?
Pode ser LinkedIn, se pesquisarem Inês Moura, coach vocal ou executive vocal coach, acho que é o nome que eu tenho aqui associado. Portanto, Inês Moura, LinkedIn, ou então o Instagram também, portanto, Inês Moura _ executive vocal coach, ou então só, o meu site é www.voicepowerleadership.pt. E, portanto, ou pelo site ou pelo LinkedIn conseguem facilmente chegar e até, se quiserem conversar, facilmente no site dá para marcar a conversa, dá para marcar uma conversa informal comigo e saber, eventualmente, se quiserem esclarecer alguma dúvida, estou mais do que disponível para isso. Inês, é sempre um gosto, é realmente um gosto ir observando a tua carreira, já te disse no passado. Tu também és uma inspiração, tu és alguém extremamente focada, pelo menos é aquilo que me parece, com um roadmap claro na tua cabeça, que consegues executar aquilo a que te propões, pelo menos uma parte importante daquilo certamente que tu propões vais executando, e é realmente um gosto ir vendo essa tua evolução e o aumento, o impacto daquilo que é o teu trabalho. Portanto, boa sorte, muitas salas cheias também para ti, muitas vidas transformadas. Obrigado mais uma vez por Obrigada. estarmos aqui a conversar e a partilhar aquilo que tu sabes e que sabes tão bem com tanta gente. Muito obrigado. Obrigada.